Saúde é Pública. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Saúde é Pública, o podcast da Faculdade de Saúde Pública da USP. Como nossos ouvintes já sabem, o tema de hoje é recorrente, dada a sua importância para a saúde pública. Estou falando da vacinação. A cobertura vacinal de todas as vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações, ou PNI, começou a cair a partir de 2016 e chegou a números preocupantes em 2022, quando um relatório da Unicef apontava o Brasil entre os países com a pior taxa de vacinação em bebês da América Latina. Os números em queda falavam contra toda a expertise que o país atingiu nesta área. Isto porque o PNI é considerado um dos mais eficientes do mundo. Institucionalizado em 1975, o Programa Nacional de Imunização conta com profissionais altamente qualificados, sendo capaz de distribuir gratuitamente cerca de 300 milhões de doses por ano em 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo território nacional. Sua logística inclui planejamento da compra de vacinas e insumos, armazenamento, distribuição, escolha de imunizantes, definição do público-alvo e campanhas conforme as necessidades regionais. Felizmente, em julho de 2024, a Unicef apresentou um novo relatório mostrando que o Brasil avançou na imunização infantil e conseguiu sair da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. Porém, mesmo com a melhora, há desafios que persistem, como o crescimento da hesitação vacinal no país e questões logísticas cada vez mais complexas. Ocorreram, por exemplo, descarte de vacina em 2024, inclusive da Covid-19 em meio à pandemia. E ainda há muita dúvida e desinformação no ar. Por exemplo, qual é a indicação vacinal para doenças como dengue, febre amarela e Covid-19? E os fantasmas que ainda pairam sobre a segurança de algumas vacinas? Para falar dessas questões, convidamos uma grande especialista no tema, a professora Ana Paula Sato, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bem-vinda, professora, é uma honra poder contar com a sua presença neste episódio. Para a gente começar a conversa, eu gostaria de saber uma coisa, se é mesmo o que se ouve falar por aí, que a cobertura vacinal realmente está melhorando, e de quais vacinas nós estamos falando dessa melhora, ou qual o patamar seria, por exemplo, das vacinas infantis. Certo. Olá, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando no podcast Saúde é Pública. Bom, vamos começar pela sua pergunta. Realmente, a gente está tendo uma melhora das coberturas vacinais aqui no Brasil, se a gente for comparar com os dados de 2022. A partir de 2016, a gente tem observado realmente uma queda das coberturas vacinais, por diversas questões, né? Então, seja a questão da hesitação vacinal, que é aquela dúvida, né, da necessidade da vacinação, por que é importante, do receio de eventos adversos, e também, são muitas vacinas, eu preciso tomar todas elas, eu não vejo mais essa doença no país, né? Então, tem essa questão da hesitação vacinal. Tem uma questão que foi a mudança do sistema de informação sobre os dados de vacinação e questões logísticas operacionais. Mas, realmente, após o início da pandemia, a gente teve um agravamento, né, dessa tendência de queda das coberturas vacinais, sendo que 2021 e 2022 a gente alcançou aqueles patamares mais baixos e preocupantes. Se a gente for ver em 2024, a gente teve sim a melhora para praticamente todas as vacinas. Se a gente for comparar com o ano de 2022, a gente teve um acréscimo de cerca de 10 pontos nas coberturas vacinais, ou seja, em média elas subiram 20% em relação de 2024 a 2022, destacando aqui então que a gente consegue alcançar a meta de 95% para a vacina, para a primeira dose da vacina do sarampo, né, a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, e também atingiu a meta de 90% da vacina BCG, que é aquela vacina dada ao nascer. Mas a gente ainda não alcançou, né, para muitas outras vacinas essa meta, e também as coberturas em geral, elas têm um padrão muito heterogêneo, né? Então, eu ainda tenho áreas com
baixas coberturas vacinais. Então, assim, apesar dessa melhora, né, dessa boa notícia, a gente tem que continuar firme, né, nessa luta para o aumento das coberturas vacinais. Eu queria ressaltar aqui logo no começo a questão de que a vacinação ela tem sido pauta prioritária dessa gestão do Ministério da Saúde, do Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Então, assim, a toda hora a gente tem visto na mídia, né, as notícias e o esclarecimento, uma busca, né, de uma comunicação efetiva acerca da importância da vacinação no Brasil. Em 2023, teve início a um movimento chamado Movimento Nacional pela Vacinação, que envolve diversos setores, existem alguns embaixadores, né, que são celebridades, tem o Zé Gotinha, né, com certeza um embaixador, e a ideia é retomar essas altas coberturas, mas também retomar o que a gente chamava de cultura de vacinação e, consequentemente, também o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Então, professora, ainda de forma mais geral, porque a gente vai entrar mais detalhadamente nos números daqui a pouco, tá? Então, eu queria saber se você tem dados mais gerais sobre a situação vacinal de doenças como dengue, febre amarela e Covid-19. E aproveitando, quem pode se vacinar contra essas doenças e quais os públicos prioritários? Bom, em relação à vacina febre amarela, é uma vacina que ela está no calendário básico de vacinação, então é recomendada a crianças de 9 meses de idade, com um reforço aos 4 anos. E para a população de 5 a 59 anos de idade, é preciso ter uma dose da vacina. No momento, né, a gente está tendo a circulação do vírus, principalmente com casos aqui no estado de São Paulo, e existem, então, um fortalecimento dessas ações de vacinação da febre amarela, contra a febre amarela. Então, assim, é importante que quem mora ou quem vai se deslocar para a área de circulação do vírus, verifique a sua situação vacinal, pelo menos com 10 dias de antecedência à viagem. E existem algumas situações especiais, né? Então, gestantes, idosos, que é preciso verificar, né, a relação realmente de risco e benefício para tomar essa vacina, né? Então, se possui outras comorbidades, né, se realmente está numa região de alto risco de infecção da febre amarela. Pensando em risco-benefício, uma pessoa pode se consultar ou num posto de saúde ou com o próprio médico e perguntar essas questões. Isso, sim. Bom, e em relação à cobertura vacinal dessa vacina, em 2024 a gente alcançou uma cobertura de 73,3%, com uma melhora substancial em relação a 2022, em que ela era praticamente 60%. Mas a meta, né, ainda é 95%, então a gente ainda precisa caminhar bastante. Em relação à vacina da dengue, então, a vacina da dengue, ela é direcionada para um público-alvo específico, né, que são as crianças e adolescentes de 10 anos de idade. E por que foi escolhido esse público? Então, tem muito questionamento em relação a isso, mas queria enfatizar aqui que essa recomendação pelo Ministério foi com base, né, nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que a vacina da dengue seja introduzida em países com alta circulação, né, da dengue e inicialmente em crianças de 6 a 16 anos de idade. Então, essa é a recomendação da OMS. Aqui no Brasil, os estudos eles têm mostrado que a faixa etária de 10 a 14 anos de idade é aquela faixa etária com mais alta taxa de hospitalizações. Então, foi feito, né, um acordo, né, uma pactuação entre vários órgãos para realmente referendar essa população. E essa população também em alguns municípios específicos, né, que são municípios de grande porte, que tem grande transmissão, circulação do vírus da dengue. Com relação a algumas dúvidas das pessoas sobre a vacina de dengue, por exemplo, idosos com mais de 60 anos, parece que não é tão indicado, é isso? Isso, a vacina ela está licenciada para pessoas de 4 a 59 anos de idade. A vacina atual, né, que está sendo porque ela pode ter utilizada. riscos para essa população, seria? Porque os estudos, eles foram feitos para essa faixa etária. E essas escolhas, né, elas são por conta, né, infelizmente, da quantidade restrita de doses
da capacidade produtiva mesmo e de distribuição pelo laboratório produtor. Mas também queria ressaltar que a vacinação, ela é uma das medidas, né, para prevenção e controle de dengue, né? Acho que tem que enfatizar a questão da vigilância do controle vetorial, das ações de saneamento e da mobilização, né, da população, né, o papel da gente para a prevenção da dengue. Em relação às coberturas, né? As coberturas para essa população, né, para o público-alvo da vacinação, ela varia, assim, é baixa, né? Então, varia de 30% a 40% para a primeira dose e de 10% a 20% para a segunda dose. Então, realmente é bem baixo e bem heterogêneo, né? Infelizmente. Em relação à vacina Covid, então, queria resgatar aqui que a gente teve a primeira vacinação, as primeiras vacinações em 2021, né? O tempo recorde, né, de produção para vacinação contra a Covid. E inicialmente a vacina era a vacina com material do vírus original, né? Do vírus lá, SARS-CoV-2 da China. Mas lembrando, né? Esse vírus é instável, tem as suas a evolução genética, antigênica, e a gente passa a ter diversas outras linhagens do vírus, né? Então, por exemplo, a da Ômicron, e dentro dessas linhagens ainda tem as sublinhagens, por exemplo, que a gente vê da XBB, né? E adicionalmente, os títulos de anticorpo, eles vão caindo, né, ao longo do tempo, então a gente, principalmente de pessoas idosas e imunocomprometidos. Então a gente precisa realmente fazer doses de reforço, né, nessa população e também envolver, né, então, essas novas variantes que vêm vindo. Então, em 2023, a gente então teve a disponibilização da vacina bivalente com a cepa originária e a Ômicron, e em maio de 2023, a vacina monovalente com a sublinhagem XBB. Então, acho que isso, a gente vê esses nomes, né, por aí, XBB, Ômicron e tal, só para entender então um pouco o que é isso. E essa vacina, ela é recomendada para grupos específicos também, né? Então, em 2025, a vacina da Covid, ela faz parte da vacinação de rotina das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, as pessoas idosas, né, então com mais de 60 anos de idade. As pessoas idosas, a recomendação é que tome uma dose a cada 6 meses, e também as gestantes, né, que tomam então uma dose a cada gestação. A vacina de Covid, ela também é fornecida a um grupo prioritário, então, que é composto por pessoas imunocomprometidas, sejam elas transplantadas, com uso de drogas imunossupressoras, tratamento de câncer, e essas pessoas elas recebem uma dose a cada 6 meses, e também é recomendada anualmente para um grupo que envolve pessoas em instituições de longa permanência, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, profissionais da saúde, pessoas com comorbidade, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, privados de liberdade, funcionários, né, do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas e também pessoas em situação de rua. Para o grupo a partir de 5 anos de idade, né, são consideradas como vacinados as pessoas que já têm pelo menos uma dose da vacina de Covid. Então, você só vai, para esse grupo, né, que não faz parte do grupo prioritário, só vai receber uma dose se realmente nunca tiver tomado uma dose da vacina de Covid. E esse esquema, né, que a gente fala que é simplificado, ele é dessa forma visando aumentar a aceitação e adesão da vacina de Covid. E se a gente for ver, então, os dados de cobertura vacinal da vacina monovalente, atualmente, é de 86% para 2 doses da vacina, 56% para 3 doses e 20% para 4 doses da vacina Covid. Então, assim, quem entrou naqueles primeiros esquemas de vacinação, até que teve a última variante, acho que Ômicron, se não me engano, até então eram 5 doses, não eram? Sim, então, dependendo do esquema de vacinação da vacina, pode chegar assim, a 5 doses, né? A gente fala que atualmente a pessoa que tem uma dose, independente da vacina que foi, ela é considerada vacinada.
Ah, entendi. Então, agora no calendário de rotina entram esses grupos que você acabou de explicar, então, né? Isso, rotina é idoso, criança e gestante. E os Certo. outros, eles São, entram como vacinação especial, um grupo prioritário para tomar entendi. vacina. Professora, em alguns momentos a gente acaba vendo notícias de estoques de vacinas descartadas ou, por outro lado, falta de vacinas em alguns pontos de distribuição. Isso nos leva à complexa questão do planejamento e distribuição. Conta um pouco, como funciona essa logística até o momento que a vacina chega ao braço. Realmente é um processo bem complexo, né? Uma logística bem detalhada. Então, eu vou falar um pouquinho desse processo. A gente chama de rede de frio toda a estrutura física, técnico-administrativa do programa de imunizações, que vai desde a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, acerca da normatização, do planejamento, da avaliação e do financiamento, né, desse processo. O processo logístico dessa rede de frio chama-se cadeia de frio, que envolve desde o recebimento, né, dos imunobiológicos do laboratório produtor, o armazenamento, a distribuição, o transporte desse imunobiológico até a sala de vacinação, onde vai ocorrer realmente a aplicação dessa vacina. E o importante, né, o objetivo de tudo isso é garantir a conservação da qualidade da vacina ao longo de todo esse percurso. Só quero ressaltar que antes das vacinas serem distribuídas, elas passam por um rigoroso processo de controle de qualidade, em que a análise de amostra de todos os lotes de vacinas, seja de produtores nacionais como estrangeiros, e essa análise ela é feita pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, né, o INCQS. Após isso, então, é distribuído para os estados, e dos estados é distribuído para os municípios, né? Então, alguns estados têm regionais, dessas regionais vão para os municípios, que por sua vez também tem, né, municípios muito grandes também têm regionais dentro do município, que daí sim vão para cada sala de vacina. E toda essa estrutura, ela é bem equipada, né? Ela tem que estar ali, tem tecnologia de ponta para garantir que essa vacina ela vai ficar na temperatura adequada por todo esse trajeto, né? Desde o armazenamento, o transporte todo é monitorado. O objetivo é realmente garantir a segurança, né, e, consequentemente, a eficácia, né, dessa vacina. E o transporte ele é feito, né? Pode ser por via aérea, por via terrestre, por via aquática, dependendo, né, da localidade, do destino e também do volume a ser transportado. Em relação às doses, né, descartadas, então, primeiro eu queria falar, né, que o Programa Nacional de Imunizações, ele apresenta, né, com transparência as doses que são distribuídas para cada local e as doses que são aplicadas. Também possui algumas estratégias de redirecionamento de doses, né, que não foram utilizadas. Então, por exemplo, da vacinação de gripe, a gente vê que no início é para um grupo prioritário, e ao longo do ano eles vão abrindo, né, para a população mais geral. A vacina da dengue, né, também a gente está vendo lotes que estão vencendo daqui um mês, daqui 2 meses, o Ministério faz, né, uma ampliação, né, da faixa etária recomendada. Então, tem essa estratégia também de redirecionamento, né, do público-alvo para realmente não perder essas doses, né, para a gente conseguir utilizar todas da melhor forma possível. E também tem algumas questões logísticas, operacionais, assim, de sala de vacina, Silvia. Então, por exemplo, tem frascos que são multidoses, né? Então, se chega às 5 horas da tarde, chega uma criança para tomar vacina, precisa abrir esse frasco, né? E mesmo que depois tenha que ser descartado, a gente não pode perder a oportunidade de vacinar nenhuma criança, nenhuma pessoa. Então, às vezes, tem essas questões. E também, outra situação de descarte é quando, se a gente tem alguma dúvida, né? Então, que essa vacina ela ficou fora da temperatura ideal, a gente não vai usar essa vacina, né? Então, realmente, daí tem que ser descartada. Porque a ideia, o objetivo é realmente, né,
A gente vai oferecer a vacina com qualidade, né, que ficou conservada adequadamente durante todo esse percurso. Sim, uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho que falar um pouquinho desse estágio que a gente faz, né, no curso de saúde pública, é como as enfermeiras são preocupadas com essa questão. É, assim, algo que impressiona bastante, assim, sabe? E, Com assim, razão, e né? com Com muita razão, né? razão. Porque, imagina, pela atuação de um profissional, uma questão, um insumo desse ser descartado, né? Então, mas a gente percebe que existe muito cuidado e pessoas que são muito qualificadas, né? Então, professora, passando agora para um outro tema, nós temos visto algumas informações, e você me corrija se eu estiver errada, de que o Ministério está utilizando tecnologias digitais para o monitoramento de vacinação. E que, além disso, tem investido pesado em campanhas, como você mesma mencionou, o que sempre foi uma tradição no Brasil, as campanhas de vacinação, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas inovações implementadas e se de fato elas existem, quais os impactos delas e também os impactos das campanhas, voltando naquele tema, né, da cobertura e as campanhas. Então, a partir de 2023, os dados de cobertura vacinal, eles têm como fonte única a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que é uma plataforma nacional de dados em saúde. Então, basicamente assim, na sala de vacinação, as doses são aplicadas e são registradas em algum sistema de informação. E a gente tem o sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações, o sistema de informação da atenção primária, o ESUS-APS, e o sistema de informação próprios ou de terceiros, né? Então, iniciativas municipais ou estaduais. Então, esses dados eles são inseridos, né, a partir desses sistemas e migram para essa rede nacional, RNDS, que centraliza, né, essa informação e apresenta, né? Então, tem uma plataforma, né, um site que a gente consegue consultar as coberturas vacinais, as doses aplicadas, as doses distribuídas e é possível fazer esse monitoramento até mensal. Então, é uma ferramenta bem interessante e praticamente atualizada, né, a todo momento. Então, é um avanço, né, muito importante para o programa. Pelo que eu entendi, ele unificou e também permite mais agilidade para a consulta das coberturas em geral, é isso? Isso, ele unifica. Quando vai para essa RNDS, eles ainda fazem uma espécie de validação, né? Então, o cadastro da pessoa, o cadastro do vacinador, então existe uma série também de validação dentro dessa rede, né, desse sistema, para gerar dados mais confiáveis, né, mais consistentes. E que é uma ferramenta super importante, né, se a gente for pensar em monitoramento de cobertura vacinal, né, ela ser praticamente em tempo real, para a gente poder identificar, né, então, onde são as lacunas, né, onde a gente pode agir e traçar estratégias para o aumento das coberturas vacinais, na identificação de grupos de não vacinados, áreas que são prioritárias, né, para agir. Para ter intervenções, né, sobre isso. Ou seja, melhorou o monitoramento também. Isso, e para isso a gente precisa ter esses dados confiáveis, né? Agora, em relação à cobertura vacinal, mas não especificamente, né, do sistema de informação, eu acho que é interessante falar um pouco sobre as estratégias, né? Algumas das estratégias atualmente, né, do Departamento do Programa Nacional de Imunização, que tem a questão das campanhas, né? Então, campanha de sarampo, de poliomielite, de coqueluche que a gente teve. Mas também eu acho que o mais importante é o fortalecimento da vacinação de rotina. Então, a partir de 2023, o Ministério lançou uma estratégia que chama microplanejamento, que eles chamam, né, uma estratégia de vacinação de alta qualidade. Então, assim, a equipe do Ministério, eles percorreram todos os estados, fizeram oficinas, treinamentos. A ideia é que os estados eles repliquem isso para os municípios e de fortalecer a vacinação de rotina. Então, microplanejamento, né? Você planejar, executar e avaliar as ações de vacinação em nível local, né? Pensando que a gente tem diferencialidades, né, do Brasil como um todo. Então, a ideia são ações assim, de planejamento detalhado, bem estruturado, né? Então, da população, né,
prioritária, né? População-alvo, as vacinas, as questões logísticas, né? Então, onde que essas pessoas vão ser vacinadas, né? Como é que vai ser o transporte, o armazenamento dessas vacinas. Realmente, o treinamento também dos profissionais, acho que é super importante essa etapa. A execução e a avaliação, né, de como é que foi, né, essa ação. E, não menos importante, o aprimoramento, né, contínuo, então, dessas ações de vacinação. E a ideia, então, é propor, então, vacinação extramuro, né? Então, no comércio, no transporte. A equipe de vacinação dos municípios, eles vão em todo lugar buscar as pessoas não vacinadas. Eles fazem realmente um trabalho, assim, de formiguinha, procurando as pessoas que estão lá, né, faltando, que precisam ser vacinadas. E eu acho assim, até em alguns locais, eram ações que já eram realizadas, né, pelas equipes. Mas acho que agora fica uma coisa, né, mais sistematizada e também registrada, né, dessas ações. Eu acho que é super importante. É importante e feliz de saber que pelo menos estão pensando em novas estratégias de planejamento, né, sobre essa questão, né, da cobertura. Que bom, né, professora? Isso. E aquilo, né, você adaptar uma estratégia de vacinação para aquela localidade, né? Considerando todo o contexto socioeconômico, cultural, né? E também a estrutura de saúde daquele município. Sim. Então, eu acho que isso fez toda a diferença também para o aumento das coberturas vacinais. Interessante, muito bom. Bom, professora, agora vamos falar dos números mesmo das coberturas vacinais e pelo que eu vi, você preparou um resumão aí das várias coberturas aí pelo Brasil. Então, eu gostaria de comentar, entrar em detalhes, o que você observa em relação ao que ocorreu no passado, nos anos recentes e agora, sobre cada uma dessas vacinas aí que você separou para a gente. É muita coisa, a gente não vai ser extensivo, falar de muitos, mas se você puder falar pelo menos das principais. Certo. Realmente são muitas vacinas, né? Então, eu vou fazer alguns destaques. Mas, assim, comparando 2022 com 2024, a gente teve um avanço muito, muito importante, né? Então, se a gente for pensar, né, na diferença absoluta das coberturas, a gente teve um aumento de pelo menos 10 pontos. Ou seja, assim, a média de aumento foi de 20%, né, de todas as vacinas. A gente teve vacina que não teve nenhum aumento, era 73%, continua 73%, que foi a varicela. Mas teve vacina que aumentou 87%, aqui no caso, a vacina da coqueluche nos gestantes. Né? Mas a gente teve, em média, assim, se a gente for pensar nas vacinas infantis, a gente teve um acréscimo importante, pelo menos 20%, né, dessa cobertura. A gente alcançou a meta, então, em 2024, para a vacina da BCG, com 92,6%, e para a vacina tríplice viral, a primeira dose, então, da vacina, né, que tem o componente sarampo, com 96,7%. Né? Lembrando que a gente teve, nos últimos anos, a gente teve muitos casos de sarampo aqui no Brasil. Bom, por exemplo, uma vacina que é clássica, né, que é a vacina pentavalente, que é a que protege contra a difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza B e hepatite B, são 5, né? Teve uma cobertura de 88%. Então, ainda realmente ainda está precisando a meta é 95%. Crescer um pouquinho. E está precisando melhorar, mas é um avanço importante em relação ao ano de 2022, por exemplo, que a cobertura estava em 78%. A febre amarela está em 73%. A vacina da polio, também super importante, né? Todas são importantes, mas a polio ficou com uma cobertura em 2024 de 89%, então também está precisando, né? A gente melhorou bastante, mas precisa... Mas nos últimos anos tinha diminuído bastante a polio? A polio, ela estava em 77% Nossa. Em 2022. Ou seja, para chegar em 89, a gente teve um aumento bem grande, foi bem significativo, que ótimo. Isso, são boas notícias, né? A gente está caminhando super bem, né? Mas tem que continuar, né? A gente tem que continuar nesse ritmo. E algumas vacinas, né, que talvez
sejam mais procuradas. Então, a da meningite, né, a meningo e a pneumocócica, elas tiveram, em 2024, coberturas que variaram de 90% a 94%. Tem mais alguma que você queira destacar? Então, as coberturas, se a gente for pintar um mapa, né, de municípios que, né, em relação à cobertura vacinal, a gente vai ver um cenário bem heterogêneo mesmo. Municípios com altas coberturas vacinais, mas municípios também com baixas coberturas, né? E alguns estudos que mostram, né, então, e que destacam, né, essas diferenças regionais, mas também diferenças, né, que envolvem questões sociais. Sim, sim. Bom, que bom esse microplanejamento estar existindo. Acho que é justamente para traçar uma meta nessas heterogeneidades aí, né, do país. Que bom. Exato. Professora, eu acho que foi bastante esclarecedor até o momento, mas eu queria saber se você gostaria de comentar algo a mais, algo que a gente não perguntou e que a gente não comentou. Bom, só queria destacar, né, que o nosso Programa Nacional de Imunizações já tem mais de 50 anos, com certeza é um dos melhores do mundo, alcançou, né, teve grande sucesso, ó, a gente erradicou a varíola, eliminou doenças, né, que a gente não tem mais no nosso país, como poliomielite, a síndrome da rubéola congênita, tétano neonatal. Em 2024, a gente recebeu a recertificação de país livre de sarampo. Ai, que boa notícia, né? É verdade, a gente tinha esquecido de falar isso. Então, assim, o resultado tudo isso de um programa forte, complexo, né? Então, acho que a gente conversou durante a nossa conversa aqui sobre a complexidade, os desafios, né, da gestão, né, tanto central, estadual, a questão da organização, da logística, das estratégias do programa, mas eu queria enfatizar a questão do dia a dia, né, na sala de vacinação, né? Então, dos profissionais que estão na sala de vacinação, que eles têm um papel, né, fundamental, não só de aplicar a vacina e registrar a dose, mas eu acho que eles têm a possibilidade efetiva, né, de aumentar a confiança na vacinação, né, tem esse trabalho direto com a população, e eles têm um papel fundamental, então, para o sucesso desse programa. Então, assim, algo que talvez fale um pouco essa questão da hesitação vacinal, né? Você quer comentar alguma coisa de por que existem ainda públicos que têm esse temor e como a gente poderia melhorar esse esclarecimento para essas pessoas, né? Eu acredito que seja uma questão de informação. O que você acha? Uhum. Os estudos, uma coisa interessante, né, que eles têm mostrado, é assim, realmente a questão social, tem alguns padrões, né, que é difícil de você definir, realmente. Mas o que tem se observado é a questão do vínculo da população com o serviço de saúde, com os profissionais de saúde, que isso realmente, efetivamente, consegue melhorar, né, as coberturas vacinais. Então, assim, a hesitação é uma coisa interessante, que ela é diferente do movimento anti-vacina, são coisas diferentes. A hesitação, a pessoa, ela pode não ser totalmente contra, né, a vacinação, mas ela vai ficar em dúvida, né? Se ela, mas será que eu preciso tomar essa vacina específica? Será que eu preciso tomar todas essas vacinas? Né? Será que meu filho tem que tomar todas essas? Né? Então, fica em dúvida em relação à necessidade, né, de algumas vacinas, de uma ou outra. Então, por isso que um fenômeno mais complexo do que o próprio movimento anti-vacina, né, que categoricamente é contra a vacinação. A hesitação vacinal, ela fica assim, ela pega todo um conjunto, né, de pessoas que se vacinam para algumas vacinas, outras não, que tem realmente dúvidas. Dúvidas, e aí a questão seria ir se esclarecer no próprio posto de saúde, talvez. O que você acha? Então, procurar fontes confiáveis. Isso, tem a questão, né, da comunicação. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto, né, uma busca, né, de uma comunicação efetiva, né, sobre a vacinação, sobre a importância da vacinação, pensando, né, visando realmente a melhora, né, da confiança da população na vacinação. Mas eu acho que tem aquele trabalho também do dia a dia, né, da sala de vacinação, então, do profissional que tá lá, né, na sala de vacina, que eu acho que ele realmente tem um papel super importante, né, e decisivo na vacinação, né, e na continuidade do esquema de vacinação. Você colocou a diferença de hesitação vacinal e ser anti-vacina. Quem é anti-vacina, por que as pessoas são anti-vacina?
no caso? Porque realmente não acredita? Porque que Porque pode não ser que... acredita nessas questões, né? Então, tem as questões religiosas, mas também tem essa questão, né, que então vai nesse movimento, né, dessas informações, né, equivocadas. A gente teve aquele caso, né, do David Wakefield que associou, né, a vacina de sarampo com transtornos, né? Que foi um dos artigos refutados recentemente, né? Isso, que foi refutado, foi publicado numa revista super conceituada, foi refutado e tal, né? Mas, mesmo assim, ainda tem o rastro, né, disso e as pessoas ainda acreditam. O que a gente pode falar, então, em termos de segurança vacinal, para quem ainda tem alguma hesitação, pensando na segurança da vacina? O receio de eventos adversos é realmente um dos principais motivos para a pessoa, né, ficar em dúvida na vacinação. Bom, daí é importante esclarecer que a vacina, né, para chegar no braço das pessoas, passa por diversos testes, né? Então, primeiro, né, todos os testes pré-clínicos, clínicos, né, que o produtor ele precisa apresentar para a agência regulatória para poder, então, regularizar, né? Então, esse produto, isso é aplicado no país. Então, tem todo... É um processo bem longo, né? Bem complexo para fazer o registro de uma nova vacina, né? No país. Então, tem testes, daí, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3 é aquele que é com milhares de pessoas, né? Que acompanha ao longo de um período longo de tempo. Mas, assim, existem, né? Como qualquer produto farmacêutico, a gente vai ter a possibilidade de ter eventos adversos. E uma vez que a gente aplica, né, para milhões de pessoas, a gente, então, precisa ter também o acompanhamento, o monitoramento da segurança, né, e também da eficácia, né, da vacina ao longo do tempo, mesmo após, né, a utilização no programa de imunizações. Mas é isso, né? Então, para ele ser registrado, ele tem que realmente mostrar, né, comprovar cientificamente que é uma vacina segura, né, e eficaz. Também não adianta ser só segura e não ser eficaz, né? Ou também não adianta ser eficaz, mas ser perigoso. E muitas vezes os eventos adversos são bem mínimos, vamos dizer, vermelhidões, algumas questões assim, né? Os eventos adversos, em geral, são locais, né? Locais, dor, né? Então, na aplicação, vermelhidão, né? Algumas vacinas, elas podem dar, né, alguma febre baixa, dor de cabeça, mas depende muito da vacina, né? Mas a maioria, né, são eventos adversos leves. Mas é isso, né? Toda vacina, né, é um produto farmacêutico, como qualquer remédio, né? A gente tem a possibilidade de ter eventos mais graves e tudo isso é documentado, né? Então, se a gente for pegar a bula da vacina, a gente vai ver lá todos os eventos que ocorreram durante todos esses testes clínicos. Certo. Então, tudo isso, né, é o cuidado, né, para mostrar, né? Então, isso tudo tem que ser documentado antes do registro da vacina no órgão regulatório. E após a introdução da vacina, o produtor, né, e o programa também, né, então tem ações de farmacovigilância para monitorar, né, a segurança do produto, da vacina ao longo do tempo. Por hoje é tudo, pessoal. Agradeço muito a presença da professora Ana Paula Sato e um agradecimento especial a você que nos acompanhou neste episódio. Quer participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio e siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Muito obrigada por sua audiência qualificada.